Você consegue imaginar ter uma vida financeira próspera, economizando e investindo com sabedoria e vendo seu dinheiro crescer a longo prazo? Aqui na Bible Riches, vamos falar sobre como os princípios bíblicos podem mudar a maneira como você vê as finanças. Muitas pessoas acreditam que ser rico é incompatível com uma vida de fé, mas na realidade, a Bíblia está cheia de ensinamentos sobre como administrar bem nossa riqueza. Até Jesus falou em parábolas sobre negócios, investimentos e a importância de uma mentalidade próspera neste vídeo. Você descobrirá os 7 segredos bíblicos para ganhar dinheiro e alcançar prosperidade de uma forma que honre a Deus. Veremos como pessoas como Abraão aplicaram esses princípios e alcançaram uma riqueza incrível. O segredo não é amar o dinheiro, mas entender que Deus quer que vivamos uma vida plena, sem preocupações financeiras, mas sempre focados nele. Então, se você quer conhecer os ensinamentos da Bíblia sobre prosperidade e como aplicá-los em sua vida, fique conosco até o final. Não esqueça de assinar o Riches da Bíblia, ative o sininho de notificação e deixe seu like para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que vão te ajudar a descobrir os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Vamos começar o primeiro passo, quebrando a religiosidade e a mentalidade abençoada. Muitos acreditam que riqueza e fé são incompatíveis, mas a Bíblia nos mostra uma visão bem diferente. Jesus, em várias de suas parábolas, falou sobre finanças, interesses e investimentos, deixando claro que saber administrar nossos recursos faz parte de uma vida de fé. Ser próspero não significa amar o dinheiro. O problema está no apego, não na prosperidade que vem das bênçãos de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus quer que seus filhos vivam sem preocupações financeiras, mas sempre com o coração voltado para Ele. Abraão, por exemplo, tinha a convicção de que já era abençoado andando seguro na promessa de Deus. Ele não dependia de seus bens para se sentir seguro. Ele sabia que tudo o que tinha era fruto da bênção divina e de sua obediência. Por mais que muitos carreguem uma mentalidade de escassez, acreditando que buscar prosperidade é um desvio espiritual. Mas a verdade é que uma vida financeira saudável nos permite abençoar mais pessoas e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Abraão vivia com a certeza de que sua prosperidade fazia parte do propósito de Deus para ele, e que a confiança fez a diferença em sua trajetória. O primeiro passo para alcançar a prosperidade é adotar uma mentalidade abençoada. Viver sem medo do futuro e saber que Deus provê todas as coisas. A prosperidade não é pecado. É uma responsabilidade que nos chama a ser bons administradores. Quando entendemos isso, nos libertamos das inseguranças e seguimos em frente com mais fé, colocando nossos dons e recursos a serviço de um propósito maior. Sob essa perspectiva, devemos romper com a mentalidade religiosa de escassez e entender que já somos abençoados. Deus quer que sejamos um reflexo de sua bondade e que usemos nossos recursos para fazer o bem. Abraão é um exemplo vivo de que a confiança na promessa divina é o que nos permite viver em paz e abundância. Segundo passo: aprenda a economizar e investir em abundância. Muitos vivem com a mentalidade de gastar tudo o que ganham, focando apenas no pagamento de contas e esquecendo do princípio de poupar e investir. A Bíblia nos mostra que para ter abundância, devemos aprender a poupar parte dos nossos ganhos e investir no futuro. Esta etapa vai além de simplesmente cobrir nossas necessidades imediatas. Trata-se de construir uma base financeira sólida. Abraão entendeu bem esse princípio, acumulando gado, terras e recursos que garantiram sua prosperidade duradoura. Nos tempos modernos, esse conceito se traduz no princípio de pagar a si mesmo primeiro, nos lembrando de reservar uma parte antes de focar nas despesas. Como cristãos, nossas primícias pertencem a Deus, e então devemos pensar em nossas próprias economias e investimentos. Eclesiastes 11:6
Nos diz para semearmos de manhã e à tarde, pois não sabemos se ambas prosperarão ou se uma será melhor que a outra. O versículo nos incentiva a semear constantemente e não depender de uma única fonte. Poupar e investir são passos essenciais para ver o fruto dos nossos esforços a longo prazo e estar preparado para qualquer situação inesperada. O ato de poupar e investir nos prepara para o futuro e nos dá a capacidade de aproveitar as oportunidades que podem surgir. Essa mentalidade de planejamento é fundamental para quem quer alcançar a prosperidade. Poupar uma parte do que ganhamos como Abraão é um ato de fé e visão que acreditamos em um amanhã em que Deus fará nossas finanças crescerem. Então, se você busca prosperidade, comece aplicando este princípio bíblico. Aprenda a priorizar suas economias e investimentos, confiando que Deus o ajudará a multiplicar esses recursos. Este passo pode fazer uma grande diferença, levando você a uma vida financeira estável e abundante, assim como Deus deseja para seus filhos. Passo 3. Mentalidade empreendedora. Abraão não tinha a mentalidade de um funcionário, mas de um empreendedor. Ele via cada oportunidade como uma possibilidade de crescimento e expansão, com foco na criação e gestão de seus próprios recursos. Essa mentalidade permitiu que ele prosperasse, de uma forma que seria impossível, se ele dependesse apenas de outros. Como Abraão, devemos adotar essa visão. Se quisermos alcançar a verdadeira prosperidade, a Bíblia nos mostra que Deus chama seus filhos para serem líderes e administradores. Não apenas dependentes, um grande empresário pode mudar cidades, estados e até nações. E esse foi o impacto de Abraão. Sua capacidade de tomar decisões e correr riscos o ajudou a expandir suas posses e para abençoar aqueles ao seu redor. A mentalidade de dono permitiu que ele fosse a cabeça e não a cauda. Muitos caem na mentalidade de sobrevivência, focando em receber um salário e vivendo de salário em salário. Mas em vez de se contentar com o básico, devemos aspirar a mais. A história de Abraão nos ensina que Deus nos chama para multiplicar e não apenas conservar o que temos. Essa mentalidade empreendedora focada em administração e expansão é fundamental para quem busca prosperidade duradoura, para alcançar abundância. Devemos começar a nos ver como administradores dos recursos que Deus nos confiou, buscando maneiras de fazê-los crescer. A mentalidade empreendedora envolve confiar em Deus, enquanto corremos riscos calculados e aprendemos a administrar nossas finanças. Abraão sabia que sua prosperidade não dependia de um único emprego, mas de sua capacidade de ver além e agir com sabedoria. Adotar essa visão não é apenas uma estratégia financeira. É uma forma de viver com propósito e determinação. Como Abraão, precisamos pensar como donos e procure oportunidades de crescimento. Quando confiamos em Deus e agimos com uma mentalidade empreendedora, caminhamos em direção a uma vida de abundância e sucesso que pode abençoar muitos. Etapa 4. Diversificação de recursos. Uma das maiores desvantagens da riqueza de Abraão foi que ele nunca colocou todos os seus recursos em uma área. Ele diversificou suas posses entre gado, terras, prata e ouro, garantindo que em tempos de crise, ele tivesse diferentes formas de sustento. A Bíblia ensina esse princípio em Eclesiastes 11:2. Distribua o que você tem entre 7 e até 8, porque você não sabe que desastre pode acontecer no mundo. Diversificar é uma estratégia fundamental para garantir estabilidade financeira, e esse princípio ainda é válido. Hoje, como Abraão, aqueles que querem prosperar devem procurar diferentes fontes de renda e não depender de um único emprego ou investimento. Isso não só protege nossas finanças, mas também abre portas para o crescimento em várias áreas. Quando distribuímos nossos recursos, criamos uma rede de segurança que nos ajuda a resistir às mudanças do mercado e aos imprevistos. Em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta,
devemos procurar oportunidades em investimentos financeiros, imobiliários ou mesmo em negócios digitais, assim como Abraão multiplicou seus rebanhos e propriedades. Também podemos diversificar nossas fontes de renda. Essa estratégia não é apenas uma questão de segurança, mas de sabedoria ao diversificar. Estamos cuidando dos recursos que Deus nos deu, e no processo, expandimos nossas possibilidades para alcançar prosperidade a longo prazo. Abraão entendeu que, ao investir em diferentes áreas, ele estava se preparando para o futuro e fortalecendo sua posição financeira. Seguindo este princípio bíblico de diversificação, é uma maneira inteligente de proteger e aumentar nossos ativos. Expandindo nossas opções, estamos mais bem preparados para enfrentar qualquer desafio financeiro e caminhar em direção a uma vida estável e abundante, sempre confiando que Deus guia nossos passos. Passo 5. Generosidade. Abraão entendeu a partir do princípio de que a generosidade é um pilar fundamental no caminho para a prosperidade. Um exemplo claro disso foi seu relacionamento com seu sobrinho Ló, quando surgiu um conflito entre seus pastores. Abraão, em vez de impor sua vontade, permitiu que Ló escolhesse a melhor porção de terra. Primeiro, este ato de generosidade não só evitou uma disputa, mas também mostrou sua confiança de que Deus continuaria a abençoá-lo. A Bíblia nos lembra que é melhor dar do que receber, um princípio que Abraão aplicou em sua vida. Ele não via a riqueza como algo exclusivamente para si mesmo, mas como um recurso para abençoar os outros, sua disposição em compartilhar o que ele havia aberto para Deus para prosperá-lo ainda mais. Dando, semeamos uma semente, que no tempo certo nos trará colheitas abundantes. Este ato de generosidade não beneficia apenas aqueles que recebem, mas também aqueles que doam. Deus nos chama a ser generosos não apenas com nossos bens materiais, mas também com nosso tempo, conhecimento e apoio, ajudando os outros. Estamos contribuindo para o bem-estar de nossa comunidade e fortalecendo nossas próprias vidas. Assim como Abraão fez no mundo de hoje, esse princípio se traduz em cuidar daqueles ao nosso redor e contribuir para o crescimento de nossa comunidade. A generosidade não é uma perda. Pelo contrário, é um investimento no reino de Deus e no bem-estar daqueles ao nosso redor. Como Abraão, somos chamados a compartilhar nossas bênçãos e agir como canais da bondade de Deus. Então, se você quer ver abundância em sua vida, comece a praticar a generosidade dando o que temos. Estamos seguindo o exemplo de Abraão e ativando um ciclo de bênçãos que pode transformar nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. A verdadeira riqueza não se acumula, ela se multiplica quando compartilhamos passos, paciência e fé no crescimento. A prosperidade de Abraão não foi construída da noite para o dia. Foi o resultado de uma fé inabalável e paciência constante. Na Bíblia, vemos como Deus lhe prometeu grandes descendentes, mas Abraão teve que esperar muitos anos para ver essa promessa cumprida. Este princípio nos ensina que a verdadeira riqueza requer tempo, esforço e a capacidade de confiar no processo de Deus. Abraão é chamado de pai da fé justamente porque ele creu contra todas as expectativas. Ele não se comparou aos outros, nem duvidou das promessas de Deus, mas manteve a fé e seguiu em frente. Assim como Abraão, devemos lembrar que há um tempo e um propósito para tudo. Como disse o rei Salomão, não devemos nos desesperar ou abandonar nossos sonhos, porque os resultados não vêm imediatamente. É fácil querer recompensas rápido, mas a Bíblia nos mostra que as bênçãos mais valiosas exigem que José, por exemplo, também espere muito tempo antes de ver seus sonhos realizados. Em nosso caminho para a prosperidade, é essencial manter a fé e lembrar que Deus está trabalhando, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente. A fé em tempos de incerteza é a chave para construir riqueza duradoura. Devemos resistir à tentação de nos comparar com os outros
e confiar que nosso dia chegará. Abraão creu na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, e seu exemplo nos mostra que, se perseverarmos, a recompensa finalmente chegará. Então, se hoje você se encontra esperando por resultados em suas finanças ou em qualquer área de sua vida, lembre-se da paciência de Abraão. Continue trabalhando com fé, confiando que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. A bênção que você espera pode estar mais perto do que você imagina. Permaneça firme, e você verá a abundância que Deus preparou para você. Passo 7. Legado familiar e prosperidade para Abraão. Riqueza, não. Não se tratava apenas de acumular bens materiais, mas também de garantir um futuro próspero para seus descendentes. A Bíblia nos mostra que um dos momentos mais significativos de sua vida foi quando ele procurou uma esposa para seu filho Isaque, garantindo que o legado e as bênçãos que havia recebido continuariam com as gerações futuras. Este ato nos ensina a importância de pensar no bem-estar da nossa família. Além do presente, o verdadeiro sucesso financeiro não se mede apenas pelo que acumulamos, mas pelo que deixamos para trás. Abraão entendeu que sua vida e prosperidade eram apenas o começo de algo maior. Essa mentalidade de legado é fundamental para aqueles que querem que suas bênçãos se estendam aos seus filhos e às gerações futuras. A Bíblia nos chama para ensiná-los o valor do dinheiro e como administrá-lo com sabedoria. Hoje, deixar um legado financeiro pode significar economizar para a educação de nossos filhos, garantir uma casa estável ou planejar nossa herança. Esse princípio não apenas protege nossa família, mas também lhes dá a base para construir seu próprio sucesso. Como Abraão, devemos garantir que nossas decisões hoje contribuam para um futuro próspero para nossos descendentes além do material. O legado inclui os valores e princípios que transmitimos. Abraão não só deixou uma herança de riquezas, mas também de fé e obediência a Deus. Essa abordagem nos lembra que devemos preparar nossas famílias não só financeiramente, mas na vida espiritual, ensinando-as a confiar em Deus em tudo as áreas. Portanto, se você busca construir prosperidade duradoura, comece planejando para as gerações futuras. Deixe um legado de bênçãos que vai além dos bens materiais e inclui os valores que guiarão sua família no caminho certo. Ao seguir o exemplo de Abraão, podemos garantir que nossa prosperidade perdurará e continuará sendo uma fonte de bênçãos para aqueles que amamos. Lembremos que a história de Abraão é um exemplo poderoso de como a fé combinada com a ação pode transformar vidas. Momentos de dúvida, permaneça firme em sua visão e siga em frente sabendo que a recompensa vem para aqueles que perseveram. O caminho para a prosperidade pode ter desafios, mas é essa jornada de perseverança e confiança que nos leva a um futuro abençoado e transformar sua vida financeira. Explore mais do nosso conteúdo. Basta clicar nos próximos vídeos. Deus te abençoe.